Fala aí, meus amigos! Hoje o assunto que eu quero tratar aqui nesse canal é de um assunto que me interessou bastante nesse final de semana. Tivemos eleições na Alemanha, né? Eu me deparei esse final de semana com bastante clube de futebol se posicionando nas eleições, né? A grande maioria se posicionando contra o partido AfD, que é o partido de extrema direita na Alemanha. Tivemos clubes como até o Schalke 04 que colocaram um manifesto na sua camisa em um jogo que teve nesse final de semana, para que os torcedores não votassem no partido AfD. No caso do Borussia Dortmund, eles estamparam a seguinte mensagem nas suas redes sociais: aqui manda o BVB, que é a abreviação do Borussia Dortmund. Na Alemanha manda a democracia. No domingo, o seu voto é contra, que significa contra o AfD, o partido de extrema direita. E eu fiquei curioso, por que os clubes se manifestam politicamente, né? Para mim é uma novidade, porque aqui no Brasil a gente não vive isso. Então foi uma novidade para mim os clubes se manifestando assim. E eu tentei pesquisar mais, estudar mais um pouquinho sobre o assunto. E eu gostaria de compartilhar o que eu estudei. Lá na Europa, muitos clubes de futebol, eles têm a sua origem nas classes operárias, né? Muitos clubes nasceram dentro das próprias indústrias mesmo, né? Por exemplo, o Wolfsburg, da própria Alemanha, foi um clube formado pela Volkswagen para os seus operários. O Bayer Leverkusen também foi um clube que a empresa farmacêutica Bayer formou para os seus funcionários. O PSV na Holanda também, que são dos operários da Philips. O Arsenal na Inglaterra foi formado por colegas que trabalhavam juntos numa empresa de armamentos em Londres. Então a origem tende a ser operária, da classe trabalhadora, ou seja, voltado um pouquinho mais para o espectro da esquerda. É interessante saber disso, pelo menos para mim, espero para vocês também. E assim, é muito interessante você, pelo menos para mim, espero que para vocês também, é muito interessante você saber a origem das coisas que te trazem curiosidade, né? Por exemplo, eu gosto muito de futebol, então saber a origem dos times de futebol, principalmente dos times que eu gosto, por exemplo, a origem deles, como eles foram formados, né? E permanecem até hoje, por exemplo, né? E na Alemanha, o pessoal tem bastante senso de responsabilidade. Por quê? Na Alemanha, foi o causador das duas grandes guerras que tivemos até hoje. Então o senso de responsabilidade deles é para quê? Para que isso não ocorra mais. Principalmente do lado deles. Pô, eles devem pensar assim, imagino eu. Já provocamos duas grandes guerras. Vamos ser pacíficos e não provocar mais nenhuma. Então o que eles pensam? Você promover um partido de extrema direita hoje lá faz com que você chegue perto disso. Então, por isso que muitos clubes aderem a discursos políticos de ser contra essa extrema-direita. A responsabilidade pesa. Eu acho que um exemplo emblemático que temos na Alemanha hoje é o São Pauli, de Hamburgo. É o clube que eu fui pesquisar, é o clube mais envolvido politicamente, acho que, assim, não sei se eu estou exagerando, se eu disser aqui do mundo, porque todo jogo eles têm alguma manifestação política contra fascistas, contra nazistas, que é um clube antifascista e tal. É sempre nesse naipe, nesse pique. E eu fiquei pensando assim, cara, como seria bom se os clubes aqui do Brasil fossem assim, fossem envolvidos politicamente e tal. Mas é muito difícil, para não dizer impossível. Eu acredito que a gente possa chegar numa mudança dessa, mas eu creio que não vamos conseguir. Porque num país, numa cidade como São Paulo, que você não consegue andar livremente no metrô da cidade com uma camisa do seu time que você torce, porque você tem medo, corre o risco de você ser espancado ou até morto por uma torcida rival, diminui muito essa perspectiva, é muito desanimador. E para aproveitar que eu tô falando sobre futebol, sobre a Alemanha hoje, né? Eu fiz questão de colocar a camisa de um time da Alemanha aqui para vocês. Bayern de Munique. Essa aqui é a comemorativa do 2019 e 2020, quando eles conquistaram a Tríplice Coroa. E é isso aí, o Bayern de Munique também é um dos times que se manifestaram contra o partido da extrema-direita lá na Alemanha. Demonstraram a favor do Partido Conservador de Direita, que ganhou. E é isso. Espero que vocês
gostem desse conteúdo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixem seu comentário, alguma crítica, alguma opinião suas contrárias de vocês. E é isso, até mais. Valeu!